Amigos, nossa reflexão, assim, eu não vim com a apresentação, eu vim para a gente refletir um pouco, porque olhando do ponto de vista do poder público, na política de desenvolvimento, o poder público tem dois papéis importantes. Primeiro, ofertar infraestrutura para o desenvolvimento dos negócios, porque dependendo da atividade que a gente estiver executando, sem infraestrutura, ou melhor, qualquer atividade sem infraestrutura, nós não temos condições de levá-la adiante. E tão importante quanto, ou talvez mais importante, é criar um bom ambiente de negócios, que é o objeto do Simplifica. O Estado do Espírito Santo fez um levantamento, contratou consultoria e fez um levantamento de quantos dias levava para a gente abrir uma empresa no território capixaba. E a média de abertura de empresa era de 110 dias. Você, uma empresa de pequeno e médio porte, você levava 110 dias para abrir uma empresa. Levando em consideração a necessidade de documentação e licenciamento nos órgãos municipais, estaduais e federal. 110 dias. E o Estado percebeu que ele precisava ser o agente de articulação para que isso fosse diminuído. E aí, a partir disso, nós já tínhamos 11 estados trabalhando uma plataforma que simplificava, desburocratizava essa abertura e, posteriormente, fechamento de empresa. E, com isso, o Estado fez uma adesão, criou uma plataforma única, fez o escritório do empreendedor na junta comercial, que centraliza toda a documentação e articula todas as entidades federais, estaduais e federais com vistas à abertura de uma empresa. Então, hoje, uma empresa, quando dá entrada, há uma possibilidade dela ter o CNPJ já em 3 dias. Então, registro na junta, CNPJ em 3 dias. Depende da resposta do município. Porque hoje você pede entrada, quando você pede a entrada no portal do empreendedor, no Simplifica, vem um pedido para a Prefeitura Municipal, para a Prefeitura Municipal responder se aquele ramo de atividade naquele endereço pode ser implementado. E a partir daí todas as licenças se dão por autodeclaração, para que a fiscalização aconteça posteriormente. Se nós tivermos uma empresa com mais complexidade, com uma necessidade de licença sanitária, ele vai fazer o licenciamento, mas entregando o projeto onde for. Esse projeto vai ser centralizado no escritório do empreendedor, para que toda a documentação da empresa fique num lugar só, e a gente não fique batendo cabeça, o empresário não sai. Junta os documentos, leva na junta comercial, aí pega os mesmos documentos xerocados, leva na Receita Federal, pega os mesmos documentos xerocados, leva na Fazenda Municipal, pega os mesmos documentos, a mesma documentação ia sendo repetida em vários lugares diferentes. Com Simplifica não, com Simplifica você junta tudo num lugar só e isso está sendo implementado. Não está tudo implementado ainda, já diminuiu razoavelmente o número de dias de abertura de empresas, mas nós ainda estamos com as áreas de inspeção sob treinamento. Então, inspeção do IDAF quando é necessário, inspeção do IEMA quando é necessário, vigilância sanitária municipal quando necessário. Por que eu estou dizendo quando necessário? Teve mudança na legislação também, alguns empreendimentos menores que 200 metros quadrados não precisava de inspeção sanitária dependendo da atividade, não precisava de inspeção sanitária. Isso aumentou, agora nós estamos com dispensa desse licenciamento para empresas com até 900 metros quadrados, 1000 metros quadrados. Então a gente está também no mesmo caminho, na mesma direção, simplificando o registro e o licenciamento dessas empresas de pequeno e médio porte. Uma outra questão importante, paralelo a isso, o Estado aprovou recentemente uma legislação para micro e pequeno empreendimento da agricultura familiar. Então você teve para agroindústria de pequeno e médio porte uma mudança considerável no licenciamento.
porque antes o licenciamento sanitário para agroindústrias, para pequenas empresas de produtos de origem animal principalmente, o foco da inspeção era no padrão norte-americano. Ele olhava o ambiente sanitário, ele olhava a sanidade do ambiente. Então a exigência era que a pia fosse de inox, que o azulejo estivesse até no teto. As questões eram levadas em consideração o ambiente onde é produzido o alimento. Hoje é no padrão europeu. Avalie-se a qualidade sanitária do alimento produzido. Se ele vai ser produzido numa pia de louça ou de inox, ele está com qualidade sanitária? Isso é que importa. Isso parece pouco, mas fez uma diferença para o pequeno empreendedor, sobretudo o pequeno empreendedor, desde que promova a qualidade, desde que ele tenha a qualidade sanitária, é isso que será observado no final. Então, muitas empresas que não tinham selo de inspeção e não podiam comercializar fora do seu território municipal, hoje pode, porque tem mecanismos de licenciamento sanitários mais fáceis. Apesar de ser mais fáceis e mais simples, não são negligentes. Isso é importante de citar. E aí, isso serve para empreendimentos da agricultura familiar e empreendimentos urbanos que têm manipulação de origem animal, que também tenham componente familiar. Até 5 empregados, até 200 metros quadrados. Então essas questões também vieram para simplificar a abertura e a legalização desses empreendimentos. Eu quero, sim, é muito simples isso tudo que nós estamos abordando do ponto de vista do registro da empresa. Os municípios estão passando por treinamento. Eu tive o cuidado de saber como anda o nosso Cachoeiro Itapemirim, que está como todos os municípios. Não tem nenhum município que se destacou na implementação, está mais rápido ou menos rápido, está todo mundo na mesma toada, na mesma velocidade para a implementação do Simplifica, mas é importante, só ter aderido já é importante, ter feito adesão, mas tem algumas coisas que passam despercebido aos nossos olhos, que são significativos. Está sendo implementado um modelo de simplificação de abertura de empresas. A classe empresarial precisa se apropriar disso. Se apropriar disso, inclusive no ambiente de fiscalização. Porque, isoladamente, um ou outro empresário, um ou outro personagem, se utiliza da facilidade para burlar o sistema. Se der errado o sistema, se essa característica ela for prevalente, se ela prevalecer, tiver prevalência sobre aquilo que nós desejamos num volume considerável, nós podemos colocar em risco a plataforma. Então é importante que o poder público observe, mas é importante que a classe empresarial ela se aproprie disso. Esse é um bem de vocês, coletivamente, falando coletivamente, esse é um bem de vocês. A gente não pode deixar para lá, como se não tivesse importância a forma como cada um individualmente vai utilizar. Então, assim, a classe empresarial, como nós estamos aqui, presidente, tratando com a classe empresarial também, é importante que vocês se apropriem dessas ferramentas. A vereadora é um instrumento importante para isso, mas é importante que seja apropriado dessa ferramenta. A outra questão é discutir a legislação que passa pelo poder público. E eu vou trazer um exemplo para vocês. No ano passado, o governo do Estado do Espírito Santo tentou mudar a forma de distribuição do ICMS. Tentou colocar um peso maior na educação. O que o governo tentou fazer é o mesmo que o Ceará faz. Se você tem, se o seu índice educacional aumenta, se o seu resultado em educação aumenta, a sua fatia no ICMS aumentava também, levando em consideração que 75% é no valor adicionado fiscal, os outros 25% nós definimos, desses 25% que nós definimos, 18% ia para a educação, 5% ia para a saúde, 2% ia para questões ambientais, agricultura e meio ambiente. Isso acontecendo, nós iríamos
ajustar a nossa legislação estadual e diminuir consideravelmente não, mas nós íamos diminuir algumas obrigações acessórias que as empresas são obrigadas a apresentar. Só que esse debate ficou no âmbito do poder público. Ninguém da sociedade se manifestou sobre isso. No Ceará, vários estudos foram apresentados, primeiro demonstrando que mesmo os municípios que perderam a arrecadação melhoraram os índices educacionais. Mesmo os que perderam. Porque se você for comparar aquele município que perdeu a arrecadação com um município igual, com as mesmas características em outro estado, é gritante o quanto o município cearense avançou em detrimento do outro. Por quê? Porque ele estava preocupado com isso. Porque investir em educação passou a ser uma estratégia que dá dinheiro do ponto de vista municipal. Você precisa que isso dê resultado para você ter mais arrecadação. Então, quem ganhou, ganhou. Aumentou o IDEB, aumentou muito. Nós temos hoje, não por acaso, no Ceará, das 100 escolas com melhor IDEB no Brasil, 77 estão no Ceará. Então, tem um dado muito efetivo em relação à qualidade da educação. Sobral tem o maior IDEB do Brasil disparado. Então, não é uma questão financeira. A renda per capita do cearense é 75% a renda per capita do capixaba. A renda per capita do capixaba é 75% a renda per capita do paulista. Então, não foi dinheiro que fez o Ceará evoluir no índice de educação. E isso faria muita diferença para a gente aqui, numa política pública, mas faria diferença na utilização do seu profissional contábil, por exemplo. E aqui eu quero fazer um outro registro, só para mostrar que uma coisa puxa a outra, tem rebatimento na outra, e a gente teima em não discutir, parecendo que não é problema nosso. A maioria dos empresários de pequeno e médio porte usa o contador como um mal necessário. Só tem o contador para apresentar a obrigação. Enquanto, para cada uma das empresas, o contador devia ser um bem estratégico. Não um mal necessário. Porque se você bem organiza, a partir de uma boa regra contábil, você consegue apurar se realmente o que você está fazendo está te dando lucratividade ou está te fazendo perder dinheiro. Só que como também os contadores são obrigados a apresentar um catatal de obrigações acessórias, você acaba perdendo dos dois lados a possibilidade de ter um trabalho mais elaborado. Então, meus amigos, o governo do Estado trabalha para melhorar o ambiente de negócio, mas é fundamental que do outro lado, e aí o Estado articulado com todos os municípios, e aqui mais uma vez eu vou reforçar, Renato, o papel que o seu mandato faz aqui nessa direção, de trazer luz a essa questão é importante para a gente, é muito importante para a gente, porque vai, de uma certa forma, obrigando o município a ter atenção com essa pauta. A gente sabe que as políticas públicas, elas internamente nas prefeituras muitas vezes brigam entre si, não devia ser assim, mas elas brigam entre si, né, Léo? E ter alguém que chame atenção para ela é importante porque vai mantendo na pauta. Mas, por outro lado, é importante que a classe empresarial se aproprie disso, olhe o poder público a partir das regras estabelecidas, se envolva naquilo que nós estamos discutindo verdadeiramente, para que observe como esse ambiente vai ser alterado aqui para nós internamente. Coisa que a gente faz muito pouco. A gente faz muito pouco. Até por sermos cidadãos inteiros, né, e sempre termos sobre nossos ombros o peso e a carga das mazelas que o poder público estabeleceu ao longo da história, e aqui vale um outro registro. Há tempos atrás, do poder público, todo mundo achava que podia ter tudo. Os servidores achavam que podiam ter maiores salários,
os empresários achavam que podiam ter os maiores benefícios, todo mundo achava que podia ter tudo. Quando a gente não dava conta, quando o poder público não dava conta de arcar com todas as despesas que foram impostas por essa avalanche cultural, aumentava o tributo. Sempre arrumava um jeito de aumentar o tributo. Quando aumentar imposto ficou muito indelicado, a gente passou a foi criada a figura da contribuição. E aí tem um monte de contribuição que foi criada para um monte de coisa específica, né? Contribuição que vai pagar isso, é contribuição que vai pagar aquilo, é contribuição que vai pagar aquilo outro. Aí eis que de repente a gente tirou um pedaço de cada contribuição para botar num caixa único, de novo. Então assim, esse modelo não dá mais. E a gente precisa, enquanto sociedade, discutir a eficiência na gestão pública, com todos esses recursos. E tudo isso está amparado, porque se eu simplifico o ambiente de negócio, se eu simplifico o ambiente para abertura e fechamento de empresa, porque se eu não fecho, se eu tenho uma pendência, eu também estou com o meu CPF atrelado a um CNPJ, eu não posso começar um empreendimento novo. Então fechar também é igualmente importante. Se eu facilito, se eu gero condições de pessoas que estão desejosas de empreender, promoverem negócios nesse ambiente, no nosso território, nós vamos conseguir circular a economia, aumentar a arrecadação, conseguir devolver isso em forma de serviço público, melhorar a infraestrutura, atrair novos negócios e o círculo ele vai se tornando um círculo virtuoso e a gente vai crescendo. Agora, isso não é simples de fazer. Isso não é simples de fazer do ponto de vista do poder público, nem do ponto de vista da organização da sociedade. Eu vou, encerrando, usar o exemplo de São Joaquim, né, que nós estamos neste momento lá trabalhando para mudar um pouco a realidade de São Joaquim. Começando na mudança do conceito da abordagem. Antes a abordagem era de que São Joaquim é abandonado, ninguém olha para São Joaquim, ninguém faz nada em São Joaquim, tudo em São Joaquim está errado, tudo em São Joaquim aí foi do tempo do não sei de quem. E só que a lamúria não resolveu. Então nós fomos lá, a primeira pergunta que foi feita é: o que você pode fazer para a gente? E a resposta foi: para vocês eu não posso fazer nada. Com vocês a gente pode, né? E a partir daí tem uma mudança considerável, que é a reorganização da associação, é a reorganização de tudo, do conjunto das pessoas e das empresas que estão instaladas lá. A partir da reorganização, a definição do que é prioritário, o que eu quero primeiro, porque se cada um tem uma coisa, não vai sair nada. E a partir de estar todos organizados, definindo o que é prioritário, a gente vai dando um passo de cada vez e vai gerando ambiente para que outros negócios se estabeleçam lá, porque o potencial é grande, o potencial é extraordinário. Não tem uma outra área de distrito industrial no estado deste tamanho, a não ser o Civite na Serra, e a gente perde potencial muitas vezes por não estar articulados, por não estar organizados e não conseguir se apropriar daquilo que está ofertado para a gente. Então, o governo do estado articulou uma simplificação de abertura de negócio, integrado com os municípios, e aqui integrado com o município de Cachoeiro, integrado com o governo federal, para que cada um, nas suas instâncias para a liberação de documentos, faça de maneira mais veloz, para que a gente consiga implementar um negócio mais rápido. Insisto, nós precisamos fazer a nossa parte a partir disso.